Queria convidá-lo a abrir no Salmo de número 105. Salmo de número 105 é o salmo que nós estamos peregrinando. Hoje chegamos ao seu fim. Hoje é dia de findar o Salmo de número 105. Nós estamos no verso 39, tá? Verso de número 39, Salmo 105. Aqueles que nos visitam hoje, eu já vi a Lidane, que estou comigo, tempo de seminário. Fizemos seminário juntos. Seja bem-vinda, Dani. Salmo 105 tem sido a nossa peregrinação de semanas. Ao mesmo tempo, nós temos peregrinado nos Salmos já há um tempo aqui, pois nós estamos entendendo que esse é um momento propício para olhar para os Salmos. Dias difíceis, dias de angústias, dias de lágrimas, como citei, são dias de grande dificuldade. E os Salmos nos traz muito refrigério, muito consolo quando nós nos deparamos com ele. E nos ensina tantas coisas e nos repreende também acerca de outras tantas que são importantes para a nossa caminhada. Por essa razão, nós temos caminhado nos Salmos, hoje concluindo o Salmo 105, a partir de Tornizes, e os saciou com o pão do céu. Fendeu a rocha e dela brotaram águas que correram qual torrente pelo deserto, porque estava lembrado da sua santa palavra e de Abraão seu servo, e conduziu com alegria o seu povo e com jubiloso cântico os seus escolhidos. Deu-lhes as terras das nações, e eles se apossaram do trabalho dos povos, para que lhe guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Aleluia. Baixe sua cabeça, uma vez mais vamos orar ao Senhor, rogar para que Deus continue a falar aos nossos corações. Santo Deus, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, Te agradecemos por aqui estar, tendo um grande privilégio, a saber, cultuar o Teu santo nome. Estamos aqui, já Te louvamos, já escutamos a Tua voz porque lemos a Tua palavra. Oramos ao Senhor pedindo perdão pelos pecados. Oramos por aqueles que estão enlutados. Oramos expressando pura gratidão pela Tua graça sobre as nossas vidas. Cantamos mais cânticos. Contribuímos em prol da Tua causa. Oramos e oramos. E nesse instante, uma vez mais, oramos para que o Teu Santo Espírito possa abençoar esse momento que aqui passaremos juntos. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor faça aquilo que Te apraz, que o Senhor possa fazer com que sejamos fiéis ao texto sagrado, que o Teu povo esteja atento, afinal de contas, sem atenção e compreensão não há edificação, e que o Teu Espírito Santo aplique Tua palavra em nós. Faz tudo isso, Senhor, porque tudo isso tem tão somente o intuito, glorificar o Teu nome. Assim sendo, Te rogamos essas bênçãos no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu pensei nesse tema porque eu acredito que esse tema tem tudo a ver conosco. Não está aí, mas uma história para além de Israel. Por quê? Porque eu queria que você entendesse que a história que nós vamos percorrer hoje, verso 39 a 45, ela na verdade vai muito além da história de Israel. É uma história que reflete a nossa própria história com Deus, a nossa relação com Deus, a nossa caminhada com Deus. E eu queria, à medida que a gente escutasse assim: Israel, eu; Israel, povo de Deus, nós. Então venha comigo nessa dinâmica o tempo todo em que a gente vai caminhando, tia Fran, com as questões de Israel, povo de Deus, lembra de povo de Deus nós, todos nós aqui. E aí fica mais fácil para você perceber o que é que Deus faz em seu favor, Luquinhas, e o que Ele espera que você faça ou responda a Ele. A minha parte inicial é retratar a primeira parte, que é exatamente fazer com que você perceba esse trecho que perpassa 39 a 44, fazendo com que você não tema muita coisa que você vai enfrentar nessa vida.
Às vezes a nossa preocupação está na comida, na bebida, naquilo que vamos ter. Você nem consegue muitas vezes dormir por conta das preocupações do dia de amanhã. E a primeira parte nos ajuda nisso. E eu queria que você pudesse, à luz disso, texto pronto, ó, chegou aí? Eu queria iniciar com 2 frases de um grande teólogo chamado John Flavel. É um teólogo inglês do século 17. E ele disse assim, escute, naquele livro chamado Guardando o Coração. Ele tem 2 frases que eu achei muito interessante inserir aqui. A primeira delas ele diz: quem teria medo de atravessar por um exército, ainda que todos os soldados apontassem suas armas para você, se o general desse exército fosse seu amigo ou pai? Quem de nós teria medo de passar na frente de um exército armado até os dentes? Mas se você soubesse que quem comanda aquele exército é o seu pai ou seu grande amigo, você passaria ainda soltando pilera. Você passaria ainda dando uma risadinha para um e para outro, dizendo assim: é meu pai. Quem comanda isso aqui é meu pai. Você perde totalmente o medo. E é essa coisa que John Flavel quer que você entenda. Na verdade, que Deus quer que você compreenda. Que nessa terra, o general é o nosso pai. E que à medida que você caminha e que você avança, por mais rifles, por mais ponto .40, por mais que sejam as variadas armas apontadas para nós, o general continua sendo o nosso pai. Você percebe que não tem por que estar com muito medo se o general é quem você sabe que é. Segunda frase que o John Flavel nos ajuda a pensar, ele diz assim: o homem não precisa temer andar entre muitos barris de pólvora, se não há fogo ao seu redor. Tem coisa que é perigosíssima, barril de pólvora é uma delas. Mas se não há fogo, não há por que temer. Eu só queria que você compreendesse essas verdades. E a gente mergulha no texto, porque elas são preciosas para esse início que a gente vai percorrer. De modo que eu chamo a sua atenção já que o tema nosso é uma história para além de Israel, a história do verso de número 39, o que nos conta o versículo número 39 é isso aqui, ó. Proteção. A primeira coisa que o salmista nos informa é que Israel era protegido por Deus. Se não vejamos, eu chamo a sua atenção para o verso 39. Veja o que ele diz. Ele diz assim, ó: ele estendeu uma nuvem que lhe servisse de toldo e um fogo para os alumiar de noite. Perceba que o salmista, ele cita alguns milagres por meio dos quais Deus deu seguimento à sua graça em prol de seu povo lá no deserto. Primeira coisa que Deus faz e que o salmista cita aqui, é que ele estendeu uma nuvem que lhe servisse de toldo. Aqui tem uma tradução boa, a tradução da NVI, que é a nova versão internacional. A lição a tradução é a seguinte, ele diz assim, ó: ele estendeu uma nuvem para lhes dar sombra. Essa é uma tradução bem interessante. Não muda muita coisa da que nós acabamos de ler, porque todo tem essa mesma história, mas a ideia de trazer essa sombra. E escute, eu estou falando de deserto. Na verdade o salmista aqui está falando de deserto. E no deserto você sabe que durante o dia as temperaturas são superiores a 35 graus, podendo chegar a mais de 50 graus, a depender dos fatores climáticos. Logo o sol poderia o quê? Queimá-los, o sol poderia assá-los. Portanto a nuvem gerava sombra sobre eles e os protegia do sol ardente do deserto. Deus estava protegendo esse povo. Segunda coisa que o texto nos diz, verso de número 39: e um fogo para os alumiar de noite. O autor aqui destaca a iluminação. Então a primeira coisa que ele está tentando nos dizer é que enquanto as cidades, você não tinha luz elétrica, enquanto as cidades estavam envoltas em trevas, o povo de Deus recebia iluminação gratuita. Não tinha conta da Energisa lá chegando lá na casa de Moisés, de Arão ou coisa do tipo. Luz gratuita da parte de Deus. Então a primeira coisa que ele tenta nos dizer,
segunda, né, já que a primeira foi a sombra, a proteção. A segunda coisa é que Deus iluminava esse povo, havia iluminação. E o autor aqui destaca apenas o fator iluminação, mas nós temos outros, por exemplo, aquecê-los. Como disse, nós estamos falando de quê? De deserto. E se estamos falando de deserto, durante o dia você tem um calor escaldante, mas à noite a coisa se inverte. À noite essas temperaturas podem alcançar inclusive números negativos. Sendo assim, uma das utilidades do fogo seria para aquecê-los. A esse respeito, tem até uma história interessante. Não sei se você já leu essa história, mas disse que a marcha do exército de Alexandre o Grande, esse grande guerreiro, né, do passado, ela era iniciada por um sinal de comando emitido exatamente por um grande fogo que ia à frente, que era instalado sobre um mastro, para que o fogo fosse visto à noite e exatamente a fumaça vista durante o dia. Então as pessoas iam seguindo o fogo, porque eles viam a luz e pela manhã eles viam a fumaça. E dizem que isto ainda está em uso nas caravanas da Arábia nos dias atuais. Desse modo, Deus ensinava ao povo que Ele era o seu verdadeiro líder. É Deus que vai à frente. Mas não apenas isso, é Deus que também protege, ilumina, é Deus que também aquece. A primeira lição, que eu já dei spoiler para os irmãos, é que Deus não apenas salva, Ele também nos sustenta ao longo da caminhada. Essa é a primeira coisa que o texto nos diz. O povo começou a ficar feliz porque Deus o arrancou do Egito. Mas depois eles vão dizer, e aí, é só isso? Deus vai cuidar desse povo. Por quê? Porque o Senhor não abandonou o seu povo depois de libertá-los. Ele os tira do Egito, leva para a terra prometida, e esse é o grande consolo que eu e você temos nos dias que nós vivemos. Ele nos arrancou do império das trevas, nos conduz para o reino do Filho do seu amor, como diz a Escritura. Ele começa, Ele termina. Ele arranca do Egito, Ele leva até a terra prometida. E escute, porque é esse o contexto da questão aqui. Essa trajetória que ele está aqui discorrendo, ela envolve um longo, escute, longo deserto. 40 anos esse povo passou. Longo deserto. Ele tem sido o escudo desse povo. Ele tem sido a luz desse povo. Mas não perca de vista que é uma história para além de Israel. Ele tem sido o escudo nosso. Ele tem sido a luz nossa. Este era um povo que não ficava desamparado. Seja de dia, seja de noite. Nós somos um povo que jamais estaremos desamparados. Seja de dia, seja de noite. Deus provê, escute, graciosamente o auxílio adequado para cada condição que nós enfrentamos, Raquel. Deus dá a graça necessária para cada condição que nós enfrentamos. A graça adequada. A graça adequada para o dia. A graça adequada para a noite. E isso até chegarem à terra que Ele prometeu dar a esses filhos. Até você e eu chegarmos ao céu. Seja de dia, seja de noite, a graça que precisaremos, Ele haverá de nos dar. A pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: isso traz consolo ao seu coração em meio aos desertos da vida que nós estamos atravessando? É o deserto da perda, é o deserto da dor, das lágrimas, da angústia, da traição e de tantas coisas que eu e você passamos nessa vida. Seja de dia, seja de noite, haverá graça necessária para cada condição que passaremos nessa vida. Eu espero que isso traga consolo ao seu coração. Mas escute, Ele não apenas protege esse povo,
mas Ele também sustenta esse povo. Veja que Deus supre com algo aí. Esse algo está no verso 40, vamos lá, verso número 40, olha o que diz. Pediram e Ele fez vir codornizes e o saciou com o pão do céu. Pediram aqui, é o que a gente faz toda quarta aqui, sinta-se convidado, viu? Toda quarta, 19h30, nossa reunião de oração. Nós estamos pedindo ao Senhor. Certamente esse pediram aqui foi por meio de oração. Codornizes são aves e Deus as enviou para saciar a fome do povo. Era o pão do céu enviado do céu. E aqui é o ponto. Escute, o povo de Israel sentiu fome. Não havia colheita no deserto e havia poucos animais para comer. Todavia o texto está nos dizendo que Deus deu-lhes muita carne sob a forma de codornizes. Agora escute, essas codornizes, elas foram desviadas de sua rota de migração e adentraram o deserto a fim de serem consumidas por esse povo que estava passando fome. Sabe por quê? Porque esse Deus que criou todas as coisas, como nos disse o Salmo de número 104, é o Deus capaz de sustentar aquele que é o seu povo. E desvia a rota, inclusive de aves, codornizes, para suprir aqueles que Ele tem um compromisso. E Ele vai dizer isso mais adiante. A segunda lição que eu quero que você aprenda é exatamente essa. É que Deus nos supre em contextos delicados e de maneira milagrosa. Quantas vezes eu e você, nos desertos da nossa vida, nós fomos surpreendidos de maneira milagrosa da parte de Deus. De maneira surpreendente. Escute, nos desertos, né? É interessante porque parece até uma linguagem bem diferente da nossa, né? Mas é isso, nos desertos da vida, você e eu ficamos preocupados, é ou não é? A gente fica angustiado, a gente fica meio que em dúvida, será que Deus vai fazer, será? Mas veja, peça, Deus há de nos suprir lá nos nossos desertos. Veja, saciou com o pão do céu. Saciou aqui significa que eles estavam satisfeitos, fartos. O povo foi saciado, satisfeito. Eles foram fartos daquilo que Deus enviou para eles. Mas escute, o sustento da vida não se dá apenas com comida, você sabe muito bem disso. O sustento da vida também se dá com água, e Deus sabe disso. Então, uma história para além de Israel é que Deus protegeu esse povo. Deus protegeu esse povo. E Deus supriu esse povo. Segundo, mostra a dependência desse povo de Deus. Veja o verso 41, por favor, me acompanhe. Ele diz assim: fendeu a rocha, dela brotaram águas que correram qual torrente pelo deserto. Fendeu a rocha e dela brotaram águas que correram qual torrente pelo deserto. Meus irmãos, obviamente nosso corpo precisa de alimento, mas também de água. E muito provavelmente a referência é a um desses episódios, ou Êxodo capítulo 17, ou Números capítulo 20. Eu vou apostar em Números e peço que você venha lá comigo. Números capítulo 20, verso número 2. Vem lá, deixa o dedo aí no Salmo 105, depois a gente volta. Mas veja bem o que aqui diz. Muito provavelmente é essa experiência aqui de Números 20, verso 2 a 11, que aqui o salmista está se referindo no versículo de número 41. Veja o que diz, Números capítulo 20, verso 2. Me acompanhe, por favor. Ele diz assim, não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. Olha a reclamação. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Olha o sentimento do povo agora, verso 4. Porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizestes subir do Egito, para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romães, nem de água para beber? Eles estavam dizendo mais ou menos o seguinte, escute. Eles estavam dizendo mais ou menos assim: nós estávamos num lugar muito ruim, que era o Egito,
Mas cá para nós, Senhor, cá para nós, Moisés, o Senhor nos trouxe para um lugar muito pior. O Senhor pelo menos deveria ter nos deixado lá mesmo, porque apesar de ser ruim, pelo menos a gente comia, apesar de ser ruim, pelo menos a gente bebia, mas o Senhor nos tira de lá para nos matar de sede aqui. Passe para o verso 6, olha o que ele diz. Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. O Salmo de número 105, verso 41, diz que Moisés feriu a rocha no deserto, e jorraram torrentes de águas para que bebessem. Escute isso com muita atenção, presta atenção. Água jorrou onde eles tinham temido morrer de sede. Isso é muito significativo. Onde nós tememos a nossa grande tragédia, pode sair muito, mas muito mais do que imaginaríamos. Mas muito mais. Volto para o Salmo 105, verso 41. Olha o que diz a parte B, exatamente esse aspecto. Ele diz assim, fendeu a rocha, agora prestem atenção no que ele diz, e dela brotaram águas que correram qual torrente pelo deserto. Olha essa tradução da NVI aí, olha como ele diz: ele fendeu a rocha e jorrou água que escorreu como um rio no deserto. Meus irmãos, a gente está escutando que de uma terra sequíssima, de um deserto, Deus fez brotar água, melhor, Deus fez nascer um rio no deserto. Meus irmãos, das fontes mais improváveis, ou dos lugares mais improváveis, o Deus todo suficiente pode suprir as necessidades do seu povo. Rochas sólidas, óbvio, rochas podem se tornar fontes através da palavra do Senhor. Nós estamos falando de lugares secos, desertos. Isso é algo fantástico. Você já pensou nisso? Que dos lugares mais improváveis Deus pode fazer algo inesperado. É por isso que eu e você não deveríamos estar desesperados nos desertos da vida, porque é lá que teremos experiências magníficas com Deus. E aqui extraio a minha 4ª lição, é que nossas experiências evidenciarão o gracioso cuidado de Deus em seu favor. Meus irmãos, nesse sentido, a gente precisa só relembrar que Deus permite que determinadas coisas ocorram para que desfrutemos de maneira mais profunda de experiências com Ele. Terceira coisa que a história de Israel também aponta para nós, é que Deus é um Deus de proteção, que Deus é um Deus de dependência, ou que nós dependemos dEle. E em terceiro lugar, que Ele tem um compromisso comigo e com você, melhor com o seu povo. Escute, eu estou no verso 42, ele diz assim, porque estava lembrado da sua santa palavra e de Abraão seu servo. Escute, aqui está o motivo secreto para toda a graça de Deus, no que tange a suprir com alimento, a suprir com água, a suprir com uma nuvem protegendo eles, a suprir com fogo iluminando e aquecendo. Isso tudo que nós já vimos, inclusive do Salmo 105, trazendo livramentos lá do Egito. Todo o cuidado que Deus estava, aqui está o segredo, se chama pacto, se chama aliança,
que sempre esteve no coração do Altíssimo. Quando ele fala aqui que está lembrado, é a ideia, porque estava lembrado, é a ideia de que isso nunca saiu da mente do coração de Deus, porque ele sempre lembra do seu pacto. Ele não poderia quebrar esse gracioso pacto, pois era sagrado. Por isso que o texto diz assim, verso 42, porque estava lembrado da sua santa palavra. O Deus Santo sempre cumpre a sua santa palavra. Lição de número 4, que eu espero que você aprenda junto comigo. Creia na palavra de Deus. Ele sempre cumpre a sua palavra. Não desacredite da palavra de Deus. O pai tem um compromisso com o filho, e aqui reside a fonte das incontáveis benevolências de Deus para com seu povo. Em todas as nossas peregrinações pelo deserto dessa vida, Deus tem um pacto com o filho. Deus Pai tem um pacto com o Filho de nos abençoar. Ele é o canal de onde vem todas as bênçãos para mim e para você. Lembre de Efésios capítulo 1, verso 3, que diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Você é abençoado porque está em Cristo. Estar em Cristo é a certeza que receberemos as benesses do Rei, que seremos assistidos pelo Rei, porque Ele tem um pacto conosco. Pule para o finalzinho do verso 42, veja o que ele diz. Ele diz assim, porque estava lembrado da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. O Salmo de número 105 foi escrito há muito tempo, bem depois de Abraão ter tido vida, séculos. E Deus está dizendo assim, olha, lembro de Abraão, meu servo. Uma das coisas mais lindas é que diante desse monte de gente que tem espalhado, nesse mundão aí, Deus conhece os seus servos pelo nome. Ele sabe quem somos. Ele não confunde A com B, nem C com D. Ele sabe muito bem os que lhe servem, os que vivem para Ele, e podem passar séculos, anos, Ele não esquece quem são os seus. E veja que Deus já havia antecipado isso que o povo ia viver. Rapidinho aqui, esse é um texto lá de Gênesis 15 que diz assim, então lhe foi dito, escute, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Essa foi a história do Êxodo. Eles foram para lá, passaram um tempão por lá, Deus arranca, e nós já vimos isso, que eles saem, e eles saem com muitas coisas de lá. Deus já havia dado o spoiler para Abraão. Abraão, você não vai ver, mas vou te contar, as cenas do próximo capítulo vai ser assim, assim, assim. Portanto, escute, o Êxodo foi o cumprimento do que Deus havia prometido a Abraão bem antes. Portanto, nós temos algo muito importante aqui, eu queria que você atentasse a isso. Escute com atenção. É que Deus, Ele não é movido por alguma nova causa para libertar o seu povo. Cuidar do seu povo, por exemplo. Mas que seu desígnio em agir assim, ou seja, em favor do seu povo, foi para provar que Ele era fiel ao compromisso que Ele assumiu com o próprio Abraão. Ele estava dizendo assim, eu sou fiel ao pacto, à aliança que eu fiz com ele. Deus então provava, por meio dessa experiência, para a geração seguinte, a veracidade infalível das suas promessas, e que Ele cumpre as promessas que faz. Portanto, não desacredite daquilo que eu falei para vocês. Eu estou lembrando de Abraão, que foi faz tempo, mas eu quero mostrar para vocês que tem acontecido agora, foi o que eu prometi a ele, porque eu não fecho os olhos, e eu sou fiel para cumprir aquilo que falo. Deus cumpre a promessa feita a Abraão, e isso eu queria que você lembre de uma verdade preciosa, e que você já escutou isso várias vezes, que nós temos um Deus que é fiel, e que por essa razão cumpre as promessas que faz. Por quê? Verso 42 diz, porque estava
lembrado. Sabe o que isso quer dizer? É que Deus nunca se esquece. Não tem aquela coisa que passa na nossa cabeça, que os próprios salmistas já expressaram situações assim, que a gente tem a sensação que Deus esqueceu a gente, não tem? Já passou situações assim? Que Deus parece que não vê, parece que Deus não está observando, parece que Deus está bem longe. O salmista está dizendo assim: Deus nunca se esquece do seu povo. Inclusive quem partiu, ele diz assim: eu lembro de Abraão, foi meu servo. Ele não esquece de quem já foi ou quem está aqui. Ele sempre se lembra. Mas veja que vimos que Deus protege, vimos que esse povo é dependente dele em virtude da comida e da água, vimos que Deus tem um compromisso com esse povo, e em quarto lugar, verso 43, nós vemos que Deus conduz esse povo. Veja, a história de Israel é marcada por condução, por um Deus que conduz a história desse povo. Se não, veja, verso 43, olha o que diz: e conduziu com alegria o seu povo e com jubiloso canto os seus escolhidos. Veja que a alegria aqui era derivada do livramento lá do Egito, não esqueça. A travessia do Mar Vermelho também trouxe muita alegria para aquele povo. E a alegria se deu das grandes bênçãos de Deus no deserto. Quando ele traz essa expressão, essa frasezinha, com jubiloso canto, provavelmente está fazendo uma alusão àquela experiência lá de Miriam. Lembra que Miriam, às margens lá do Mar Vermelho, lá em Êxodo capítulo 15, verso 20 a 21, após a travessia do Mar Vermelho, Miriam canta, Miriam dança, faz uma festa. Mas lembre-se aqui do contexto, isso aponta para o futuro. Olha que coisa interessante essa aqui, preste atenção. Ao mesmo tempo em que os egípcios eram afligidos por uma praga severa e terrível, lembra qual foi a última? A morte dos primogênitos. Quem tinha primogênito na sua casa assim o perdeu. O contexto era que quando todo o reino se encheu de pranto e lamento, quando em quase toda a casa você tinha um cadáver, o povo que um pouco antes gemia em profunda aflição, ou melhor, esse povo estava quase morto, os escolhidos de Deus saíram com os corações jubilosos. O que é que isso tem a dizer a mim e a você? É que neste mar de lágrimas, de dores, de dificuldades, de angústias, que muitas vezes nós vivemos aqui, um dia cantaremos. Um dia nos alegraremos, enquanto os que não são de Deus estarão em profunda angústia e profunda dor. Esse é um retrato do fim dos tempos. Sofremos, reinaremos. Muitos deles reinam, sofrerão. É essa a dinâmica do fim. É isso que está reservado para os filhos de Deus: alegria, canto, reencontro com as pessoas queridas que partiram. Mas também essa é a realidade. Tem méritos pessoais. Foi porque eu escolhi vocês e resolvi agir assim para convosco. Em seguida, o salmista passa do Êxodo imediatamente para a conquista de Canaã, da famosa terra prometida. E veja que nós já vimos pelo menos 4 coisas. Que na história de Israel há proteção, que na história de Israel há dependência de Deus, que na história de Israel há compromisso, que na história de Israel há condução da parte de Deus, que da história de Israel há fidelidade também do Senhor. Veja verso 44, por favor. Diz assim, deu-lhes as terras das nações e eles se apossaram do trabalho dos povos. Deus deu terras que nações, povos já habitavam. Êxodo capítulo 33 diz que 7 nações distintas habitavam aquela terra. Jebuseus, Ferezeus, Cananeus, todos aqueles eus que você vê ali em Êxodo, estavam habitando essa terra. E na verdade o que eu queria lembrar é que a terra temporariamente era das nações, por concessão do real dono. Por quê? Porque o proprietário verdadeiro sempre foi Deus. Deus deu
porque era dele. Porque como diz, né? Crônicas, 1 Crônicas, bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai. Aí verso 11 diz assim: teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. De Deus é a terra e a sua plenitude, é tudo dele. E ele faz como quer, da maneira que assim deseja. Dono manda, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele é quem manda nesse mundo todo. Deus está dando o que é dele. E mais, observe algo importante aqui. A conquista da terra não foi realizada por arcos nem lanças. Percebe? Não tinha metralhadora lá. Moisés não estava, né, na espreita tentando matar alguns. Não foi com lanças. O Senhor lhes deu a terra. De igual maneira, Canaã celestial, o céu é desfrutado pelos santos, sem mérito humano. É uma dádiva de Deus. Você não conquista, não luta por isso. É um presente, é uma herança. Por isso que ele diz: deu-lhes as terras das nações. Deus deu-nos a eternidade, os céus. Outra coisa, verso 44 final diz assim: e eles se apossaram do trabalho dos povos. Veja que Israel tomou posse de uma terra completa, com casas que eles não haviam construído, com poços que não cavaram, colhendo os frutos de vinhas e oliveiras que eles não tinham plantado, e eles usufruíram do trabalho de outros. Eles se apossaram de todas as instalações que tinham naquela terra. Essa é uma verdade, não só para Israel, mas para mim e para você também. É que nós herdaremos a terra por conta do trabalho de outro. Quem trabalhou para herdarmos a terra foi Jesus Cristo, nosso Senhor. É pelo trabalho dele que herdaremos a terra. Todavia, presta atenção: Deus deu a posse da terra, mas com uma finalidade para esse povo. Escute: Deus arrancou você do Egito. Deus tirou você desse mundo perverso. Deus tem sustentado você de dia e de noite. Deus tem lhe dado pão, Deus tem lhe dado água. Deus tem lhe abençoado porque Ele tem um compromisso com você. Mas Ele tem uma finalidade, e eu espero que você esteja bem atento a ela. Porque o último ponto dessa noite é dizer que essa história deve ser marcada por obediência. Porque é muito bonito você escutar tudo isso. Deus me protege, bênção demais. Eu dependo de Deus, eu sei, eu entendo isso perfeitamente. Ele tem um compromisso comigo, maravilha, Ele nunca vai me deixar na mão. Ele conduz o meu caminho, que bênção maravilhosa, eu simplesmente serei orientado por Ele. Ele nunca me enganará, Ele é fiel às suas promessas, que bênção do céu. Ok, qual é a contrapartida? O que Ele espera de você? Até aí Ele cumpre tudo direitinho. Ele não vai falhar em nenhuma destas. Mas aí eu espero que você olhe para si também. Joga os olhos no verso 45. Olha o que ele diz: para que lhe guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Aleluia. Este é o desígnio prático de tudo aqui. A nação escolhida, a nação de Israel foi escolhida, e ela deveria ser guardiã da verdade. Ela deveria ser o exemplo de moralidade. Ela deveria ser o padrão da devoção para todas as nações que estavam ali ao redor. Esta era a resposta que o povo escolhido de Deus deveria dar. Era mais que alegria, como diz o texto, né? O Salmo de número 105. Era mais do que alegria. Era obediência, por uma razão simples, que a aliança exige responsabilidades. A aliança de Deus com seu povo exige responsabilidades. Deus deu a terra para que se dedicassem e se devotassem totalmente a Ele, ao seu serviço.
E o Salmo conclui, portanto, definindo sumariamente o modo de você glorificar a Deus. Olha que coisa linda isso aqui. Como é que você glorifica a Deus como o povo que foi separado por Ele para viver para Ele? Guardando os seus preceitos, observando a sua lei. E o que isto nos ensina, e aqui é o ponto, e eu espero que isso entre como uma flecha bem afiada no seu coração, que isso traga muita persuasão à sua mente, e que você saia daqui com um incômodo santo, perturbado com essa verdade. É que não é suficiente celebrar a graça de Deus apenas com os lábios, com a língua, mas deve-se acrescentar a ela a piedade prática em uma vida de obediência a Deus. Eu vou resumir isso em uma frase. Não basta dizer, somos chamados a viver. O discurso pode ser bonito, mas ele não pode ser dissociado de prática. E é isso que Deus está dizendo aqui para eles. Eu chamei vocês, os escolhi, arranquei vocês do Egito, mas não foi para vocês viverem de qualquer maneira. Eu chamei vocês para que vocês obedeçam, guardem os meus preceitos e observem as leis que eu estabeleci. Como é que é a sua segunda? Como é a sua terça? Como é a sua quarta? Como é a sua quinta? Como é a sua sexta? Como é o seu sábado, o seu domingo? Como é o seu julho? Como será seu agosto? Como será o final de 2022? A minha oração é que você compreenda essa verdade, e essa verdade seja como um espelho que revele todas as suas mazelas na negligência para com a lei do Senhor. E ao observar a feiura do nosso pecado, ao desprezarmos a lei dele, ao desprezarmos uma vida de obediência, a nem estar aí para aquilo que ele nos chamou a viver, que isso nos gere um constrangimento tão maravilhoso, que a gente possa emendar os nossos caminhos e percorrer pelo caminho que ele mesmo estabeleceu para que nós possamos viver. Ele finda o salmo com uma palavra muito interessante. Ele finda dizendo aleluia. O salmo termina com um aleluia. Louvem ao Senhor, ou louvai ao Senhor. Porque não tinha como ser diferente. Veja, venham fazer uma rápida peregrinação comigo no salmo. Verso 5, o que ele diz lá? Verso 5 ele diz assim: lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Ou seja, lembre das maravilhas que Deus fez na sua vida. Israel, lembre como Deus agiu lá. Deus arrancou do Egito, Deus tirou vocês lá, levou vocês pelo deserto, abriu o mar vermelho, sustentou vocês no deserto. Lembre das maravilhas que você recebeu de Deus. Lembre você das maravilhas dos prodígios do Senhor na sua vida. Você consegue lembrar? Verso de número 6 aqui, melhor 8. Veja, Deus tem uma aliança conosco, já falamos isso hoje. Ele diz assim: lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações. Deus tem um compromisso comigo e com você. Ele nunca vai nos abandonar nessa caminhada. Verso 11, olha o que ele diz: que nós temos uma herança, dizendo: dar-te-ei a terra de Canaã, como quinhão da vossa herança. Você tem uma herança. Pule para o verso 14, ele diz: a ninguém permitiu que os oprimisse, antes por amor deles repreendeu a reis. Deus protegeu esse povo não só com a coluna, não só com a nuvem protegendo do sol, não só aquecendo, mas Deus protegeu eles de ímpios, de homens que poderiam matá-los, de exércitos inimigos bem mais poderosos que ele, como foi o caso do Egito lá. Deus os protegeu de maneira que ele não permitiu que ninguém os oprimisse. Por quê? Porque nós somos guardados por Deus.
Quando você chega no verso 28 a 36, Deus enviou pragas para os egípcios, mas o povo dele foi preservado. Úlceras, rãs, né? Você teve a morte que foi o ápice, trevas e a morte dos primogênitos, mas nenhum do povo de Deus foi atingido. Sabe por quê? Porque Deus está guardando o seu povo. Hoje nós vimos que Deus protegeu de dia com a nuvem, que Deus protegeu de noite com o fogo, ou aquecendo esse povo, dizendo que em todos os instantes da vida, dia e noite, em nenhum momento da história nós ficamos desamparados do seu cuidado, da sua atenção. 40 ele nos deu alimento, 41 ele nos deu água, ele no verso 43 disse que conduziu esse povo. Então, se esta história não fizesse Israel louvar a Deus, o que é que faria? Se a história de cuidado, proteção, guarda, assistência, livramento e tantas outras coisas não fizer você a louvar a Deus, o que fará? O que fará? Deus fez tanto por nós, faz tanto por nós e espera tão pouco de nós. Louvemos ao Senhor. A finalidade da nossa eleição é obediência e louvor. Obediência e louvor. Deixa eu concluir a minha palavra dessa noite com uma história que acho que me ajuda na parte final do salmo. Conta que certo funcionário de uma empresa foi chamado para o gabinete do proprietário, do dono. Sem meias palavras, o dono foi direto ao ponto. Ele disse o seguinte: nós estamos reestruturando a empresa e nós precisamos exatamente de uma pessoa como você, do seu tipo, para ocupar uma importante gerência da nossa empresa. Nós analisamos a sua ficha, analisamos o seu currículo e vimos que você só tem um problema. Só há um problema com você. Nós ficamos sabendo que você é cristão e o cargo é incompatível com a sua fé, de modo que você terá que fazer uma opção entre a promoção do seu emprego e a sua religião. Mas escute, você não precisa me dar a resposta agora. Vá para casa, hoje é sexta-feira, pense, e na segunda nós nos reencontramos e você me dá a resposta. O que você decidir será muito bem-vindo para nós. Esse irmão ficou com a cabeça cheia de dúvidas. Era a promoção que ele tanto almejava no seu emprego, galgou isso durante muito tempo e agora chegou a grande oportunidade. Sua cabeça estava cheia de dúvidas entre o que é certo e o que é errado. Na segunda-feira ele estava na empresa, já ansioso por encontrar-se com o dono, que lhe perguntou: e aí, qual é a sua decisão? Ele disse: doutor, eu acho que eu vou aceitar a proposta que o senhor me fez. O patrão nem a cabeça levantou. Disse as seguintes palavras: então vá imediatamente ao departamento de pessoal, porque você está demitido. Ele ficou sem entender. Ele disse: mas patrão, foi o senhor mesmo que me fez a proposta. Que brincadeira sem graça é essa? Ele disse: sim, eu lhe fiz a proposta, mas na verdade eu estou procurando alguém de absoluta confiança para ocupar este cargo. E se você foi capaz de tão rapidamente trair a sua consciência religiosa, quem me assegura que você não trairá rapidamente essa empresa quando você estiver no cargo que sonha ocupar? Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes, eu e você cedemos em algumas áreas da vida por achar que aquele caminho totalmente errado pode ser bem melhor para a gente. A gente cede a determinados pecados, ao que é contrário à vontade de Deus. Por quê? Sabe por quê? Porque nós não acreditamos que Ele, ponto 1, verso 39, nos protegerá. Porque nós não acreditamos que nós dependemos dEle. E por isso que a gente precisa dar certos jeitinhos na vida. Ponto 3,
nós não acreditamos que Deus tem um compromisso conosco. E por isso que a gente tem que forçar a barra. Ponto 4, nós não acreditamos que Deus conduz a nossa vida. E é por isso que a gente quer fazer às vezes igual a Sara, dar um jeitinho com a serva, para tentar fazer com que as promessas se cumpram. Ponto 5, você e eu muitas vezes desacreditamos que Deus é um Deus fiel. E em sexto lugar, qual é a conclusão? É que se você não crê nessas verdades, você jamais será obediente. O caminho será a desobediência, porque você não acredita que o seu Deus é capaz de todas essas coisas. Uma história para além de Israel, porque essa é a sua história, essa é a nossa história. Deus fará conosco a mesma coisa, mas Ele espera algo de mim, de você: obediência e louvor. George Whitefield, famoso missionário, século XVIII, certa vez disse assim: nunca desesperaremos enquanto tivermos Cristo como nosso líder. Então somente seja obediente, e o resto pode deixar com Ele. Baixe sua cabeça. Quero convidar o grupo para nos conduzir numa última